Bem, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um encontro da nossa Liga de Meditação e Saúde da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Lembrando que esses encontros eles estão acontecendo semanalmente e os detalhes para os próximos encontros a gente vai estar disponibilizando no nosso grupo. A gente vai colocar o link aqui na descrição dessa chamada. E no encontro de hoje, é com muito prazer que a gente recebe o Chandramuka Swami com a gente. E agradecendo a ele por essa participação e também agradecendo a presença de todos vocês aqui com a gente. Então, passo a palavra. Legal, obrigado, Caio. Obrigado ao trio simpático aí, Marcelo, Caio e Giovana. E parabéns aí por esse trabalho, né? Porque às vezes o meio universitário é um pouco difícil, às vezes, entrar com temas assim, que tem sempre uma pegada, diríamos assim, diferente, né? Porque a meditação, até certo ponto, a gente consegue empiricamente algumas comprovações, mas tem muita coisa que é diferente, está fora das regras acadêmicas, as experiências, né, que a gente pode obter com a meditação. Então, eu tinha dado duas sugestões para o Caio. Uma era a meditação alguma coisa relacionada com mantra, e outra era a meditação segundo a Bhagavad Gita. E, surpreendentemente, ele escolheu a que eu mais gosto, que é a meditação segundo a Bhagavad Gita, porque eu acho importante a gente ter assim uma base, né? A gente procurar algo autorizado, né? Por exemplo, vocês estudam na USP, então todo mundo sabe que a USP é uma universidade super conceituada. Então, imagina, dois estudantes de medicina e uma de farmácia. Então, quando vocês pensaram em seguir nessa direção, vocês falaram, poxa, eu vou estudar numa universidade conceituada e que tem uma tradição, porque da USP saíram vários e vários e vários médicos e farmacêuticos, assim, exemplares. Então, dá uma garantia, né? É uma escola que tem uma base. E acho que a meditação, o yoga e qualquer coisa relacionada com a espiritualidade, a gente pode aplicar esse mesmo exemplo, né? Eu inventei uma meditação hoje aqui, uma ideia nova, ou então aqui na esquina abriu uma nova, sei lá, escola de meditação e nunca formou ninguém, você vai ser um cobaia, né? Isso não funciona, né? Por isso que é importante a gente procurar um processo que, como eu disse, que tenha uma tradição. Pessoas que praticaram e que, através das práticas, alcançaram um nível de consciência que eu particularmente desejo alcançar, né? Pessoas, exemplos vivos, né? E agora eu me lembrei de uma coisa bem interessante. Talvez vocês conheçam, não sei se o Caio, a Marcela, a Giovana especialmente conheçam, mas eu acho que sim, o professor Hermógenes, famoso, né? É uma referência do yoga, ele faleceu já há uns, talvez 10 anos. Já ouviram falar dele, Caio? Professor Hermógenes? Não, nunca Ele é ouvi. Você bem... já Ele ouviu, é... Mar? Ouvi. Marcela, Tava com Giovana? dificuldade de achar o microfone aqui. Mas não ouvi. Uau, ele realmente é uma grande autoridade, escreveu vários e vários livros, né? E eu tive a oportunidade de ter muito contato com ele, eu morava no Rio, e em Teresópolis tinha lá um ashram que eu ajudei a desenvolver, e fiz com ele junto um curso exatamente desse livro, a Bhagavad Gita, que nós vamos falar dele. E ele falou uma coisa muito engraçada, que eu sempre repito, porque ele era muito espirituoso. Aí ele disse que estava dando uma sequência de palestras em Recife, no Recife, e uma pessoa perguntou para ele sobre um tipo de yoga que ele nunca tinha ouvido falar. Ele era um estudioso, muito. Acho Travou, que né? travou lá de novo. É, esperar Gente, para voltar. quem não tinha ouvido, né, o Suami diz que tá chovendo lá, então às vezes dá uma travadinha. Acho que agora tá voltando. Agora voltou, né? Voltou, a gente tá te ouvindo. Agora Isso, foi. agora foi.
Puxa vida, hein? Não é Bom, não tem acontecido isso, mas vamos lá. Aí vou tentar resumir, né? Então a pessoa perguntou para ele sobre um tipo de yoga eugenética. Cai de novo, né? Não? Tá ainda? Tá Não, indo. tá Meu indo, Deus. tá indo. É que aqui para mim está dando. Ok. Perguntou sobre yoga eugenética. Ele falou: olha, nunca ouviu falar. Onde você viu isso? Falou: tem uma casa aqui com a propaganda, yoga eugenética, inscrições abertas. Ele falou: então passa lá e pega lá um folder, se informa que eu quero conhecer, né? Aqui alguém está dizendo que as câmeras ligadas sobrecarregam. Então, se o pessoal desligar as câmeras e até o microfone, acho que os dados são menos dados, né? E aí fica melhor. Só o Caio, a Marcela e a Giovana poderiam manter, pode ser? Aí o pessoal pediria, Combinado. depois se quiserem perguntar, aí tudo bem. Aí na hora de perguntar, liga, né? Estou tentando contar uma historinha, está difícil. Vamos de novo. Resumindo, perguntaram para o professor do yoga eugenética, ele não sabia dizer, e falou: você viu? Eu tenho uma casa aqui no Recife, está lá propaganda, inscrições abertas para o yoga eugenética. Aí o professor falou: vai lá e pega um folder, que eu estou curioso. Ele falou: pode deixar, né? Aí no dia seguinte a pessoa foi lá na casa, estava lá yoga eugenética, ela parou o carro, tinha uma senhorinha varrendo na frente da casa. Aí ele perguntou: escuta, eu queria informações sobre eugenética, tem algum folder? Aí a velhinha disse: olha, a dona Eugênia acabou de dar uma saída, né? Acho que vocês entenderam, né? Dona Eugênia, yoga eugenética, ou seja, uma invenção, né? A pessoa cria seu próprio processo, né? Mas quem somos nós, né? Obviamente, quando a gente fala em yoga e meditação criada, a gente não está falando em yoga nem meditação. Talvez um jeito de esvaziar um pouquinho a mente, de experimentar um bem-estar, de melhorar alguma postura física, mas de fato isso não chega ao nível do verdadeiro yoga e da verdadeira meditação. Até porque também, em relação a yoga e meditação, segundo as escrituras védicas, né, a meditação ela seria uma espécie de cereja de um grande bolo, né? Ela é a cereja do bolo do yoga. Ou até podemos dizer que, para quem estuda um pouco mais o yoga, sabe que existem oito etapas, né? Yama, Niyama, Asana, Pranayama e Pratyahara. As primeiras 5 seria como a preparação do bolo. Vou falar rapidamente sobre elas. E depois vem a cobertura do bolo, que é Dharana, Dhyana, e a cereja final do bolo é o Samadhi, que é realmente o despertar espiritual, que o propósito é esse. Então, o yoga nos conduz a esse estado de consciência, a esse despertar, porque, de fato, nós precisamos entender que nós não somos esse corpo material, né? Esse corpo é um veículo, simplesmente. Ele é um veículo biológico, é um veículo, inclusive, temporário assim, e vai passar rapidamente a nossa experiência dentro do nosso corpo. Pelo menos as escrituras védicas, da qual a Gita é um livro importante, ela deixa bem claro que a alma ela é eterna, né? Ela sempre existiu, sempre existirá, ou seja, existe um componente dentro de todos nós que não faz parte desse mundo, que é uma energia espiritual, que, na verdade, segundo a literatura védica, é uma centelha de Deus, e que veio, porque nós temos também uma individualidade, essa centelha fez essa escolha de vir a este mundo. Hoje mesmo de manhã, na palestra, dei esse exemplo, que como uma pessoa que decide mergulhar no oceano para poder explorar o oceano, e ela não pode ficar muito tempo embaixo d'água. Então, o que é preciso fazer? É preciso que ela use um escafandro, né, para poder respirar, trabalhar e ficar mais tempo embaixo d'água. Então, nós estávamos lá em cima e olhamos para esse oceano que é chamado Maya, que é a ilusão de energia material, e quisemos mergulhar aqui para ter uma experiência material. E para nós estarmos aqui embaixo, precisamos de um escafandro, que é esse nosso corpo, né? Para poder olhar e ver as coisas materiais, precisamos de olhos materiais. Para ouvir
sons materiais, precisamos de ouvidos materiais para saborear e por aí vai. Podemos dar exemplo em relação a todos os 5 sentidos e também a mente, que tem a função de pensar, sentir e desejar. Para pensarmos materialmente, sentirmos e desejarmos materialmente, precisamos dessas ferramentas, né? Mas nós não somos isso. Isso é apenas uma cobertura. E, como eu disse, esse componente, que é o que nós somos, é eterno. Nós somos eternos e isso significa dizer que o passado não teve começo, sempre existiu e o futuro nunca irá acabar. Então, a gente está passando por aqui muito rápido, é um piscar de olhos no meio de 2 infinitos, né? No meio assim, o infinito futuro e o infinito passado. Então, de alguma forma, essa condição nossa, ela é artificial, ela é incompatível com a nossa verdadeira natureza, e por mais que a gente queira assim encontrar uma condição sem ansiedade, uma condição feliz, uma condição de paz, nesse mundo a situação é muito difícil, né? Porque, como eu disse, toda a atmosfera é desfavorável para o nosso verdadeiro ser. É como se você tirar um peixe da água. Você pode dar para esse peixe milhões de euros, dólares, as mulheres mais belas do planeta, tecnologia de ponta, o peixe vai ficar infeliz porque ele precisa voltar para o seu habitat, né? Então, por isso existe a meditação, por isso existe o yoga, para que a gente possa experimentar um pouco mais dessa nossa natureza real. Inclusive, a palavra, ou melhor, o verbo meditar, é um verbo muito interessante, porque ele vem do latim. Medi significa centro. E tare significa voltar-se para. Ou seja, meditar é voltar-se para dentro de nós. Porque, de um modo geral, nós estamos identificados com esse mundo e vivendo em função das demandas do corpo, e o eu verdadeiro está abandonado, está esquecido, e a gente tem que se voltar para o eu verdadeiro, né? Agora nós perdemos a conexão, na verdade, conosco mesmo. Assim, o yoga é sempre traduzido como uma conexão com Deus, conexão divina, e nesse sentido ele acaba sendo um sinônimo de religare, do latim também. A gente sabe que hoje em dia a religião é uma coisa, yoga é outra coisa. Na maioria dos casos, nem a religião, nem o yoga cumpre com papel. Mas, etimologicamente falando, yoga, que vem do verbo yud e religare, são sinônimos. Porque a ideia é essa reconexão mesmo, né? Então, o processo de meditação é essa viagem ao centro de nós mesmos, esse encontro conosco mesmo, até porque, como eu disse, esse componente, que é o que nós somos, que em sânscrito a palavra utilizada é Atma, outra palavra também é Diva, ou seja, uma alma infinitesimal, é o que nós somos, né? Existe Paramatma, que é a alma suprema de quem nós somos partes integrantes. O yoga, pelo menos o que a Bhagavad Gita prescreve, o Vedanta, o Yoga Sutra e toda a literatura tradicional se presta a isso, a gente se voltar para dentro da gente, primeiro nos reconectarmos conosco mesmo, para então o verdadeiro eu buscar essa conexão divina. Por isso, antes de começar a palestra, eu conversei rapidamente com o Caio, um pouquinho, né? Eu estava dizendo para ele que a gente entende a meditação não como uma prática que a gente, eu faço terças e quintas, das 6 da tarde às 7 da noite, não é? É um estado de consciência que vai nos manter conectado com o primeiro, como eu disse, conosco mesmo, né? Entender a nossa verdadeira identidade, o nosso verdadeiro eu, porque esse corpo é só um veículo, é só assim um veículo muito valioso, muito assim complexo, muito poderoso, mas não deixa de ser um veículo, né? Inclusive, entre todos os veículos que existem, ou seja, entre todas as espécies de vida, segundo a ciência, são milhões de espécies de vida, entre aquáticos e mamíferos e bestas e aves. A forma humana de vida, a literatura védica coloca como
assim, a forma mais elevada, o instrumento mais elevado, mais refinado, e é dito que o ser humano, diferentemente das outras formas, tem essa capacidade de meditar, tem a capacidade de fazer yoga, porque tem a capacidade de fazer perguntas diferentes. Assim, qualquer outra espécie de vida vai perguntar onde tem comida, onde eu posso dormir, com quem eu posso, como eu posso me defender, mas não dá para perguntar, escuta, quem eu sou? Existe Deus? Existem leis divinas? É possível ser feliz? A felicidade existe? Existem situações nas quais eu vou ficar preso se eu interagir equivocadamente com esse mundo, que é a lei do karma. Então, só o ser humano pode atingir esse tipo de nível, né, de questionamento e entender também, até por uma questão racional, de que, como eu disse, repito, esse corpo é só um simples veículo. Tem até um verso que eu gosto muito, que diz Atmanaratinam Vidi, Sharira Rata Eva Cha. O verso é meio longo em sânscrito, mas é um verso que compara esse corpo, Sharira Rata. Sharira é o corpo e Rata é carruagem. Então, nosso corpo é comparado a uma carruagem que é arrastada por 5 cavalos, que são os 5 sentidos: visão, tato, olfato, paladar e audição. De fato, os sentidos são muito fortes, né? Eles exigem uma ocupação prática como cavalos, que não ficam parados por muito tempo. Então, nós temos nossos 5 sentidos que arrastam a carruagem do corpo. Nesse exemplo, a mente, que é outra ferramenta superior, inclusive, mas também material, é importante que se diga isso, ela é comparada às rédeas, porque a mente está conectada aos sentidos, né? Como eu já mencionei, repito, a mente tem 3 funções: pensar, sentir e desejar. Todos os pensamentos, sentimentos e desejos que acontecem em nosso íntimo são produzidos pela mente, estão sob a jurisdição da mente. Agora, a mente, ela deseja e aí ela usa os sentidos para tentar buscar aquilo que ela deseja, ou ela rejeita algo e também se desvia com seus sentidos, com seus cavalos. Mas a própria mente, que é comparada às rédeas, ela não tem um contato direto com esse mundo. A mente, ela só faz contato com esse mundo através dos sentidos. São os sentidos que trazem informações, percebem as coisas e jogam para dentro da mente, e aí a mente processa aquelas informações. Então, a mente, conectada aos sentidos, é comparada às rédeas, só que tem mais uma ferramenta mais valiosa ainda, que é a inteligência. A inteligência, que é o poder de discernir, de controlar. Então, a inteligência, nesse exemplo, é comparado ao condutor da carruagem, aquele que conduz a carruagem. Então, recapitulando, Caio, porque vai cair na prova, tá bom? Então, presta atenção. Os 5 sentidos são os 5 cavalos. A mente é as rédeas, né? A inteligência é o condutor e a carruagem é o próprio corpo material, né? Agora a pergunta é, e a alma? Quem é a alma nessa história toda? O que você diria, Caio, Marcela, Giovana? Querem dar uma ajuda aí? Hare Krishna. Não, quero Marcela, Giovana e Caio. Não faço ideia. Que palpite? Como não, Giovana? Foi a Giovana que falou? Fui eu. Que eu vi balançando aí o Gzinho. O Gzinho balançou aqui. Acho que agora... Então, sua câmera não está ligando. Ou vai ligar. Então, a resposta, o Caio tem essa resposta, não tem, Caio? O que é o eu verdadeiro nessa história? Se os sentidos não são nosso eu, a carruagem é o corpo, a mente é as rédeas, o condutor é a inteligência, e nós? Nesse exemplo, nós somos o passageiro dentro da carruagem. O passageiro. É muito interessante esse exemplo, eu acho. Imagine, estamos dentro de uma carruagem, que é o corpo, e cada cavalo, muitas vezes, cada um quer ir para um lado, cada um quer pegar um caminho diferente.
As rédeas podem estar completamente soltas e o cocheiro está dormindo ou está com uma venda nos olhos. Então, nós estamos, muitas vezes, numa situação terrível ali, né? Em grande agonia, correndo risco de cair num precipício. Então, o que é meditação? O que é yoga? O que é vida espiritual? Primeira coisa, vamos acordar o cocheiro, vamos acordar a inteligência, o condutor, para que ele encontre as rédeas, e aí assuma as rédeas, e aí então alinhe os cavalos, e a vida passa a ser uma jornada auspiciosa de volta à nossa condição ideal, que não é permanecer nesse mundo uma e outra vez, nascendo, envelhecendo, adoecendo e morrendo, que é chamado de samsara, né? Esse ciclo de nascimento, velhice, doença e morte, que é um tema que o hinduísmo fala, é um tema que o budismo fala, até o espiritismo fala sobre isso. Inclusive, essa palavra está se tornando muito conhecida, samsara. Então, sendo objetivo, o yoga ou a meditação significa assumir as rédeas da nossa vida, significa todo um processo de conhecimento espiritual, primeiro, né? E a palavra espiritual às vezes incomoda, mas o conhecimento verdadeiro do eu verdadeiro, da nossa verdadeira identidade. Então, esse termo espiritual é utilizado porque, de fato, a Bhagavad Gita deixa claro que esse mundo ele não passa de uma combinação de duas energias. A energia material, por exemplo, esse celular, esse computador, essa mesa, esse microfone, esse óculos, o chinelinho havaiana que eu estou aqui, ele é feito de energia material, é só matéria, não tem consciência. Eu estou usando o chinelo, ele não está reclamando, ele não grita, ele é simplesmente matéria. Agora, existe um componente que eu disse no início, que é esse eu, que não pertence a esse mundo, que é uma energia espiritual que dá consciência às coisas, né? Isso não é difícil entender. Por exemplo, ok, esse corpo tem vida e esse outro corpo não tem vida. Qual a diferença? O corpo que tem vida é porque ali tem a presença dessa energia espiritual e o sintoma da presença da energia espiritual é a consciência. E quando a consciência, que é a energia espiritual, sai do corpo, só matéria, é um cadáver, não faz mais sentido, né? É apenas, assim, é só um cadáver mesmo. Então, esse mundo é uma combinação disso. E a nossa atual situação também é. Porque o que nós somos? Somos a energia espiritual, mas estamos corporificados. Então, somos agora uma combinação de matéria e espírito. Embora sejamos espíritos, mas nesse momento estamos identificados com o corpo material e estamos vivendo voltados única e exclusivamente, pelo menos de um modo geral, às demandas do corpo. E a meditação significa o quê? Meditare. Voltar-se para as demandas do verdadeiro eu, que está ali abandonado, que está ali esquecido e que precisa despertar. Porque senão não seremos felizes, né? Porque se esse eu não despertar, porque quando ele desperta, tem até um ditado que eu gosto muito, que diz que quando a maré sobe, levanta todos os barcos. Você está numa praia, se você tem um monte de barco ali, se você quer elevar os barcos 1 metro, vai ser muito difícil. A melhor coisa é a maré. Quando a maré sobe 1 metro, todos os barcos sobem. Então, quando o eu espiritual desperta, com ele vem toda uma questão, todas as virtudes, seremos pessoas pacíficas, amorosas, tolerantes, pacientes, vamos querer servir todo mundo, e pessoas com compaixão, e por aí vai, qualidades divinas, porque esse ser espiritual que somos, na verdade, eu já disse isso também, somos uma parte integrante de Deus, embora tenhamos a nossa individualidade, assim como a mão é parte do corpo, mas ela tem a sua individualidade, a sua função, né? E ela vai ser feliz enquanto estiver conectada ao corpo. Se nós cortarmos a mão do corpo, evidentemente ninguém vai fazer isso, a mão para de fazer sentido, ela não tem nenhum sentido, nenhum valor, pelo menos na vida real. Talvez no filme do Família Addams até tenha, a mãozinha ali funciona,
Mas na vida real, só se a mão estiver conectada ao corpo é que ela tem função. Agora, a mão não tem interesse separado do interesse do corpo. Ela não tem uma vida separada do corpo, do todo. Por exemplo, eu vou comer. Então a mão pega o alimento. Mas a mão não pode pensar, quer saber? Eu mesmo vou comer, eu mesmo vou mastigar e vou engolir, eu mesmo. Eu não vou levar o alimento para a boca, porque senão a boca que vai desfrutar do sabor, então eu não vou fazer isso. Eu mesmo vou comer, não é possível. E também a boca é outra parte do corpo que tem a sua função, mas ela não pode pensar, vou ficar só mastigando e não vou engolir. Não é possível. O alimento tem que chegar no estômago. E quando o alimento chega no estômago, o que acontece? A mão é beneficiada, todos os órgãos são beneficiados, né? Porque o estômago vai distribuir essa energia igualmente. Assim também como exemplo de uma folha em relação à árvore. Somos folhas da mesma árvore e Deus é a raiz. Se você tira uma folha da árvore, ela não vai ter vida, ela vai se secar. E não adianta a gente querer molhar folha por folha, isso é um trabalho que não vai funcionar. Melhor jogar água na raiz, né? Então a proposta, de fato, o hinduísmo, que a literatura védica, que é muitíssimo volumosa, se nós formos falar um pouco agora sobre a literatura védica, os 4 Vedas, Puranas, Upanishads, Vedanta Sutra, Mahabharata, Ramayana, é algo muito grandioso e seria impossível que nós pudéssemos estudar toda essa literatura. Então, no iniciozinho, eu expliquei, estava só comentando com o Caio, antes de começar a palestra, que segundo a visão da literatura védica, esse mundo ele é mutável, né? Assim como a gente tem as estações do ano, primavera, verão, outono, inverno, existem 4 eras, que são as 4 yugas, Satya, Dwapara, Treta e Kali Yuga. E Kali Yuga seria o inverno cósmico, que é exatamente a era que nós estamos vivendo, que tem vários sintomas, ou seja, nós estamos em grande desvantagem nessa situação da era de Kali. Realmente, o grande problema é que a atmosfera é muito sobrecarregada de informações, nossos sentidos são estimulados o tempo todo, cada vez mais com o advento da internet, então nem se fala, e ninguém se preparou para filtrar essas informações, e acaba que muitos dejetos, diríamos assim, se alojam em torno da nossa mente, e aí nós experimentamos várias questões que são muito desagradáveis, né? Ficamos com medo, ficamos em ansiedade, inseguros, podemos ter cobiça demais, até sentir inveja, ira, luxúria, e tudo isso, ou melhor, nada disso tem a ver com o nosso eu verdadeiro. Nada disso tem a ver com o nosso eu verdadeiro. O eu verdadeiro, ele não tem nenhuma insegurança, nenhum medo, nenhuma inveja, nenhuma cobiça. Ele é completamente pleno, porque, como eu disse, ele é parte integrante de Deus, né? Ele pode ser uma parte minúscula, assim como imagine uma partícula de ouro. Também é ouro, embora seja uma partícula, né? Tem o exemplo da centelha em relação ao fogo. A centelha faz parte do fogo, e assim como o fogo, ela tem calor, ela tem luz. Obviamente, em potencial menor. Mas o que acontece quando a centelha se afasta do fogo? Ela perde a luz, ela perde o calor. Se ela quiser recuperar a luz e o calor, ela tem que se reconectar ao fogo. Então, isso é meditação, isso é yoga. Por isso que, para quem estuda yoga, sabe, Patanjali explica yamas, niyamas, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana e samadhi. São 8 estágios, é uma ciência muito profunda que começa com yamas e niyamas. Yamas e niyamas significa o quê? Yamas, certas coisas temos que deixar de fazer. E niyamas, certas coisas temos que observar, precisamos fazer. Porque senão não vai ter essa mudança. Temos que aprender a fazer as escolhas, né? Tirar aquilo que realmente não tem relação com o nosso eu verdadeiro. Eu costumo dar exemplo, que eu gosto muito também, de Michelangelo, que todo mundo sabe que ele esculpiu aquela estátua maravilhosa de Davi, que é linda, numa única pedra de mármore de 3 metros cúbicos. E aí, quando perguntaram para ele se havia sido difícil esculpir Davi, a resposta foi genial,
e até muito filosófica. Ele disse: foi difícil eu enxergar Davi dentro da pedra. Depois que eu enxerguei Davi, aí foi fácil. Foi só tirar o que não era Davi, e aí sobrou Davi. Ou seja, tem muita coisa que não somos nós, né? Esse personagem, nosso ego, as demandas mentais, invenções e mais invenções que a mente propõe. E, como eu disse, o eu está lá dentro, esquecido, como um pássaro dentro de uma gaiola que muitas vezes o dono pinta a gaiola, limpa a gaiola, perfuma a gaiola, decora a gaiola, mas esquece de alimentar o pássaro. Então, o estilo de vida atual é muito assim, muito voltado para a gaiola, né? Limpa, pinta, decora, banho de loja, banho de um monte de coisa, tira aqui, bota ali, faz cirurgia, mas o eu verdadeiro, o pássaro, quem está alimentando esse pássaro? Quem fala disso? Então, a primeira coisa é esse autoconhecimento, né? Esse autoconhecimento é extremamente importante. E aí eu mencionei rapidamente que existem muitos textos védicos e mencionei também que existe que estamos na Era de Kali, e essa Era de Kali já começou há cerca de 5.000 anos. E antes dessa Era de Kali tem um registro numa literatura chamada Puranas, que os maiores sábios que viviam no planeta, e naquela época os sábios eram realmente sábios, eles se reuniram preocupados com o que iria acontecer na Era de Kali. Existe todo um capítulo muito interessante falando assim das previsões da Era de Kali. Existia um grande mestre que era muito especial e eles se acercaram desse mestre e fizeram várias perguntas, né? E uma das perguntas foi essa: o que vai acontecer com as pessoas dessa era? Eles disseram: Prayena Payusha Shabya Kalo Asvin Yuge Janaha Manda Sumanda Matayo Manda Bhagya Hi Upadrutaha. Isso é sânscrito, né? Ou seja, eles disseram: a Era de Kali está chegando e a primeira coisa que vai acontecer é o fator tempo vai sofrer uma mudança. Primeiro, a duração de vida vai diminuir. Pelo menos segundo a medicina ayurvédica, que talvez você já tenha ouvido falar, obviamente, é dito que nós já nascemos com o número prescrito de batidas cardíacas, de respiração, e esse estilo de vida moderno só acelera tanto a nossa respiração quanto o nosso batimento cardíaco e curta a nossa vida. É dito que outras eras, inclusive na Bíblia se fala isso, as pessoas viviam muito mais, porque a vida era muito mais simples e natural e o pensamento muito mais calmo, né? Então as coisas eram mais tranquilas. Então a primeira coisa que eles disseram: as pessoas vão ter pouco tempo. O que significa dizer que elas não terão a capacidade de estudar toda a literatura védica, porque o tema girava em torno disso, desse conhecimento transcendental. Então, as pessoas vão ter uma duração de vida curta, e mais do que isso, o tempo vai virar, segundo eles, e a gente sente isso, né, um artigo de luxo. O tempo funciona hoje em dia de uma forma diferente, ninguém consegue fazer muito bom uso dele, é difícil, tudo passa muito rápido, escorre pelos dedos, e essa sensação de que está tudo muito acelerado, a gente vê isso. Todo mundo quer algo muito rápido, o vídeo tem que ter poucos minutos, a mensagem tem que ser curta, senão ninguém lê a propaganda, tudo assim muito, né? Porque a mente está muito agitada e produz também essa sensação, isso foi previsto. Então, Prayena Payusha Shabya Kaloas Bindyogejana manda, as pessoas serão preguiçosas, eles disseram, não só preguiçosas no sentido que a gente imagina, mas como eu dei exemplo da carruagem, que os sentidos são os cavalos, ou seja, às vezes, né, os sentidos são tão agitados que a gente gasta tanta energia para domar os nossos cavalos dos sentidos que chega, a gente não tem energia para mais nada, então é muito difícil se dedicar profundamente a uma causa verdadeira, né? Então isso chama-se manda, todo mundo muito esgotado, isso manda, mata eu, pessoas são facilmente desencaminhadas, compram um gato por lebre facilmente e manda, mata eu, manda bagya. Manda bagya significa pessoas vão ter um karma muito complexo, muito difícil. O karma na era atual não é fácil, todo mundo briga muito fácil, todo mundo com os nervos à flor da pele, com pouca paciência, vários tipos de dificuldades. Inclusive, o final desse verso diz:
Ri Upadrutaha, que o pior de tudo são os problemas emocionais, a questão emocional, a mente, de um modo geral, né? Que é muito agitada, e muito turbulenta, e muito obstinada, e muito forte. Eles disseram, poxa, o que vai acontecer? As pessoas não vão ter capacidade de vida espiritual, né? De uma vida pura. E aí, então, a resposta que é muito boa, que é onde eu quero chegar, esse grande sábio disse que, de fato, isso iria acontecer, mas que um avatara desceria. E a palavra avatar, a maioria aqui eu acho que já ouviu falar, é um ser, uma divindade que desce do mundo espiritual para esse mundo. Ele vem e a vantagem da vinda dele é que ele traz consigo informações que nossos sentidos, nosso intelecto, nossa mente não alcançariam. Porque nossos sentidos são limitados, são defeituosos, são ineficientes. Mesmo materialmente falando, temos dificuldade de captar as coisas e entender, né? O que dizer temas transcendentais? Não somos capazes. Então, precisamos receber uma informação superior. Então, esse grande sábio respondeu que, de fato, o Avatar viria e ele resumiria todo o conhecimento de toda a literatura védica num único livro. E esse livro é o Bhagavad Gita. Cheguei onde eu queria. Não sei se dá para ver. Acho que dá, né? Eu vou tentar me aproximar. Aqui tem a imagem de Krishna na frente e atrás do guerreiro Arjuna, né? É um livro que é considerado como a Bíblia do hinduísmo, a Bíblia do yoga, a Bíblia da meditação. E eu sou da linha Vaishnava, a linha devocional de adoração a Krishna, mas todas as linhas estudam Bhagavad Gita, porque Bhagavad Gita realmente é o livro mais completo e qualquer pessoa que seja séria e entender assim o conhecimento, o yoga, a meditação vai acabar assim migrando mesmo, né? Todo o conhecimento de yoga são rios que desaguam definitivamente para a Bhagavad Gita, porque praticar algo sem conhecimento é sentimentalismo e pode gerar até fanatismo, né? Como a gente vê nas religiões, pessoas com fé, mas sem base de filosofia, e essas pessoas são sentimentais, às vezes fanáticas, até chegar ao ponto de demonizar aquele que não faz parte da sua fé, o que é um absurdo, porque o que é espiritual tem que unir. O que desune definitivamente não é espiritual, né? Então, esse livro, a Bhagavad Gita, ele é muito profundo e ele mostra passo a passo, são 18 capítulos, e basicamente o capítulo 6, o tema é Dhyana Yoga, que é essa meditação, que é a meditação que a gente pode chamar de tradicional ou até de meditação autorizada, a meditação que é contida nas escrituras e praticada milênios e milênios por muitas e muitas pessoas. Existe um verso, por exemplo, que no início eu mencionei para o Caio, para a Marcela e para a Giovana, né? Parabenizando eles que estão estudando na USP. Então tem um verso que diz algo parecido sobre você fazer parte de uma escola que você tenha garantia, porque esse conhecimento ele veio para nós de uma corrente de sucessão discipular, chamado Parampará. Então, vem de mestre para discípulo, não é algo que apareceu e caiu de paraquedas. Existe uma corrente de mestres, podemos conhecer a vida de vários mestres até chegar em Krishna, que é o orador original, que trouxe esse resumo e que é reconhecidamente uma divindade. Então, o verso que tem a ver com isso diz Vitaraga Vaya Kroda Mamayama Upashritaha Bharavogena Tapasa Utamad Bhavan Agataha. Ou seja, Krishna fala que esse conhecimento, Jnana, barravou muitas e muitas pessoas no passado através desse conhecimento. Ele fala isso há 5.000 anos. E de lá para cá também muitas e muitas pessoas, inclusive no presente. Ou seja, barravou Jnana Tapasa. Muitas e muitas pessoas no passado através de Jnana, que é o conhecimento, e Tapas, que é a aplicação, a vivência, é você realmente aplicar esse conhecimento, porque a teoria é importante, mas se você não aplica, é como, sei lá, né, passar a noite inteira num restaurante lendo o cardápio e não pedindo nada para comer, né? Não vai resolver. Então, tem o cardápio, mas você tem que saborear, você tem que praticar, você tem que realizar.
E ele diz, Bhavogyana que muitas e muitas pessoas no passado, Vitaraga Bhaya Krodha, se livraram de raga, dos maus hábitos, assim, dos problemas, dos condicionamentos, Vitaraga Bhaya, de todos os temores, e Krodha, de toda a frustração, de toda a ira, e Bhava, despertaram seu amor espiritual, que é a meta da vida. Nós somos seres amorosos, por incrível que pareça, embora agora fique até difícil acreditar, mas todo ser vivo, independentemente da condição, do nível de condicionamento ali dentro, tem um ser amoroso, o amor latente existe e ele precisa ser despertado, e a meditação é para isso. Assim, o yoga é para isso, o processo é alcançar esse eu, nutrir esse eu, despertar esse eu e, naturalmente, entrar num estado meditativo, né? Que aí tudo que você fizer, como a Bhagavad Gita diz, tudo que você fizer, tudo que você comer, todas as amizades, porque queremos ter amigos, queremos comer bem, queremos cantar, é natural, a alma quer ser feliz, é o desejo, na verdade, genuíno e último da alma, é natural, porque a alma já é feliz por natureza e agora ela perdeu essa conexão. A palavra é Ananda, que é a bem-aventurança, a verdadeira felicidade. Então, nós queremos isso tudo, e é possível, com um estado de consciência desperto, espiritual, tudo que nós fizermos, a gente vai estar meditando, fazendo como oferenda a Deus e conectados a Ele. Então, por isso que eu disse que, às vezes, quando as pessoas falam, eu quero aprender a meditar, você me ensina, é difícil, né? Porque, às vezes, uma pessoa tem vários defeitos, vários problemas, não perdoa ninguém, tem raiva, sei lá, podemos citar várias coisas e quer meditar. Mas não é possível, né? Por isso que no Yoga de Patanjali ele fala, Yamas, primeira coisa você tem que abandonar certas coisas e precisa aceitar outras coisas. E aí eu expliquei, eu dei uma breve explicaçãozinha de que existem oito etapas, né? Yamas, vou repetir, é o controle, Niyamas é observar certas coisas, Yamas, Niyamas, Asana, que é o posicionamento. Às vezes as pessoas pensam que Asana é pose, né? De yoga, ou que é só uma postura física. Às vezes é, mas poucas vezes. A postura é em relação à vida, como lidar com esse mundo, com os obstáculos, ter uma postura, assim como um guerreiro mesmo, que supera os obstáculos, né? E pranayama, yama é controle, prana, não só da respiração, mas prana também significa a vida, colocar a vida no eixo mesmo. Depois vem pratyahara, que é você recolher os seus sentidos da matéria. E não é simplesmente que eu pratico yoga, naquele momento eu recolho. Não, também é um estado de consciência. As pessoas que obtêm conhecimento, elas recolhem seus sentidos de muitas coisas e os mantêm recolhidos, porque tem certas coisas nesse mundo que são armadilhas, veja. Também, esse pratyahara é um estado de consciência, que é esse recolhimento, uma pessoa mais introspectiva, né? Mais contemplativa. Então, esses 5 primeiros itens, eu costumo dizer que é como a preparação, são os ingredientes para você primeiro fazer o bolo. Autocontrole, observar certas coisas, a respiração, o pranayama, o posicionamento e o recolhimento. Aí depois você vai fazer a cobertura do bolo. E aí, dharana, que é você realmente concentrar a sua mente, você entrar nesse modo contemplativo. Depois, dhyana, aí sim a meditação propriamente dita, e a cereja do bolo é samadhi, que é esse amor espiritual incondicional, universal, que, como Jesus mesmo disse, começa com Deus e tem que incluir todo mundo e a nós mesmos, né? Então, a segunda, o yoga tradicional, o dhyana tradicional, que é a meditação tradicional, não é algo simplesmente voltado ao bem-estar físico, a resolver questões assim bem superficiais, embora também resolva, né? Embora tudo isso é bem-vindo, cuidar do corpo é importante. Eu já tinha explicado, esqueci de mencionar uma coisa que eu queria, né? Que existem várias espécies de vida, milhões. É como se a natureza material, a mãe natureza, fosse uma grande locadora de automóveis,
e ela oferece vários automóveis para as almas, e nós estamos com Ferrari de último tipo, tanque cheio, chave na porta, que é a forma humana de vida, que é a única forma que nós podemos escapar desse ciclo de nascimento e morte. Para isso, temos que meditar, voltar para nós mesmos, nos conectarmos conosco mesmo, entender que não somos esse corpo material, e sim um ser eterno, uma consciência espiritual, parte integrante de Deus, e aí, então, fazer com que essa vida se torne uma jornada auspiciosa de volta à nossa condição original. Pelo que eu estou vendo, faltam 10 minutinhos, hein, Caio? É isso mesmo, né? E talvez agora a gente pudesse dar um tempinho, não sei como vocês preferem fazer, mas para as pessoas perguntarem. O tempo passa muito rápido, né? Eu queria ter falado, até chegar no capítulo 6, que é a meditação, queria ter falado sobre Karma Yoga, Jnana Yoga, Bhakti Yoga, e falar sobre a meditação, porque também existe uma outra forma de apresentar que mostra que esses estágios, karma, que é a ação correta, jnana, que é o conhecimento divino, e bhakti, que é a devoção, tudo isso forma esse bolo e qualifica, ou diríamos assim, credencia a pessoa para entrar no estado meditativo e recuperar a sua posição ideal, que é, assim, que tem 3 atributos: Sat Ananda, eternidade, consciência e bem-aventurança. É isso que nós estamos procurando. A gente pode parecer que a gente quer milhões de coisas, mas nós só queremos 3 coisas. Sat Ananda. Existência eterna, consciência verdadeira, entender as coisas, e Ananda, felicidade verdadeira. E a alma já é isso. E assim, a ironia é que nós procuramos isso fora de nós mesmos. Quanto mais nós procuramos fora de nós mesmos, mais nós nos distanciamos daquilo que estamos procurando. Eternidade, consciência e bem-aventurança já existe dentro de nós. Jesus fala isso, né? Que o reino de Deus está dentro de você mesmo. Não tem nada mais yoga, não tem nada mais meditação do que isso, né? Procurai o reino de Deus e o resto lhe virá como acréscimo. E o reino de Deus está dentro de você, né? Isso é meditação, isso é yoga, e é um estado de consciência, não é uma prática que qualquer pessoa pode executar, independentemente se ela está buscando, né, um estilo de vida mais puro. Não, ela continua com toda a loucura e simplesmente medita. Não funciona assim, né? Então é isso, Caio. Eu queria, se você permite, se você quer abrir para as pessoas, ou se você quer falar alguma coisa, como eu estou vendo aí que tem muitas pessoas que vieram, porque eu coloquei o link no meu site, eu pediria para essas pessoas darem a vez para o pessoal da USP, o pessoal que costuma participar, porque eles têm mais contato comigo, então eles vão poder fazer perguntas depois para mim. Aí eu queria dar preferência, e como eles são muito bonzinhos e compreensivos, eles vão deixar para me perguntar em outra live, e eu queria deixar o espaço aí para você decidir como você quer que a gente prossiga. Tá bem, Caio? Eu agradeço mais uma vez você, a Giovana e a Marcela. Tá certo, a gente que agradece. E eu acho que quem se sentir à vontade pode colocar pergunta no próprio chat aqui da plataforma, ou quiser abrir o microfone, podem ficar à vontade. Por enquanto a gente não tem nenhuma pergunta, só agradecendo mesmo a participação, que a palestra foi maravilhosa, que adoraríamos também ter mais aulas sobre esses assuntos aí, que no finalzinho você comentou com a gente, que não deu tempo de falar hoje. Essa foi eu mesma que fiz questão de falar, viu, Suami? A gente vai marcar mais aulas, se o senhor aceitar nossos convites. Não entendi. Não, falhou. Não entendi, Marcela. Repita, por favor. Se o senhor aceitar nossos convites, a gente com certeza vai marcar mais aulas, porque o tema é muito legal. Legal. Vamos sim, né? Vamos sim, vamos conversando aí. O prato está meio cheio, mas a gente encaixa alguma coisa, né? Com certeza. Conversando, né? Então, e o pessoal aí que costuma participar, eu queria tanto que eles participassem com perguntas. Temos um padre ali assistindo, você está vendo, Caio? O padre Sérgio, que é o nosso amigo lá da igreja, ele é de Campinas.
E ele, inclusive, saiu no Fantástico, padre, domingo. Hoje eu vi lá o vídeo. Não sei se vocês assistiram o Fantástico, alguém aí, o Marcelo, o Caio. Teve um casamento num drive-in, né? Muito curioso. Teve buzinaço, teve pisca-alerta, hein, padre? Você é muito criativo. A gente Reverências acho que não está Maharaj. ouvindo Oi, Agora padre. o parecer. Boa Agora noite, foi. boa Agora noite a sim. todos. Me desculpem, eu estava sem Não é microfone. sempre que temos um padre, né? Aqui conosco, temos que aproveitar, não? Mas eu sempre nessas lives eu sou aluno e discípulo do Chandramukha Swami. Esse ensinamento védico, palavra de padre, eu estudei 10 anos, assim, no mínimo, de teologia acadêmica. Nós estamos juntos há 3 meses na quarentena, 3 meses e meio. Eu aprendi muito mais que esses 10 anos. Obrigado. muito- incrível isso. Porque a mensagem é pura. Ela vem de milênios e eu tive a certeza que realmente é a presença de Deus. Fiquei impressionado e estou aqui. Toda live que tem eu assisto. É verdade. Inclusive, também está fazendo curso com a gente, né? Não sei se É. vocês viram, atrás do padre tinha uma foto de Krishna. Lá. Estão vendo ali, ó, uma foto de Krishna. Que legal, né? Muito legal mesmo. Muito belo, com a flauta. E hoje Esse eu criança, citei, como padre, chama, Maharaj? é Govinda, né? É Govinda. Geralmente a gente vê como Eu Eu gosto muito. citei hoje, padre, o que eu acho muito impressionante, eu acho que não tem nada mais yoga, nada mais que define melhor a meditação do que isso mesmo, que buscar o reino de Deus, o resto me virá como acréscimo, e o reino de Deus está dentro de você mesmo, fechou. É E isso tudo- aí, ó, fechou. E eu tenho feito um estudo paralelo, assim, é como se a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, fosse um resuminho de toda a literatura védica. Então, muitas coisas se coadunam, muitos mistérios assim são iguais, parecidos, dá um sinal que nós estamos no caminho certo. Totalmente. Eu não tenho dúvida, eu costumo dizer que eu fui cristão, família cristã, boa parte da minha vida. Depois eu migrei para o espiritismo, porque a parte do meu pai é espírita, né? Eu também comecei a querer conhecer. Depois eu também migrei para o yoga. O que eu costumo dizer é que eu não deixei de ser cristão, eu não deixei de ser espírita, só fui agregando valores à minha espiritualidade, e eu acho que não são caixinhas diferentes. Esse negócio de caixinha não funciona mais, né? Eu acho que é uma caixa infinita, e a gente vai simplesmente tomando mais conhecimento. E para nós é muito, muito, muito claro, segundo o nosso mestre, que Jesus Cristo era um guru, um devoto puro de Deus. Só que ele mesmo falou, não é uma questão de diminuir para nada os ensinamentos cristãos, mas ele disse: há muita coisa que eu não posso dizer porque não é chegada a hora. Então ele deixou claro que ele sabia de mais coisas, mas que ele não podia falar, né? Agora, no capítulo 15 da Bhagavad Gita, que já fala: conhecendo a mim, não resta mais nada a saber, né? Então, as escrituras falam por elas mesmas também. A gente não pode, assim, ser tão entusiasmado que acaba querendo ir além do que as próprias escrituras dizem, né? Mas... O senhor vê, Maharaj, que o senhor falou da Bhagavad Gita. Eu já me recordei, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso é uma frase muito forte de Jesus Cristo. E em nenhum momento ele fala: conhecereis a mim e eu vos libertarei, como o Krishna falou para Arjuna, né? Então, assim, é muito bom estudar o Maharaj da Boca Swami. Eu acho... Obrigado, padre. E acho que só soma, né? É o que eu tenho dito, né? Eu acho que só soma mesmo. E eu acho que quem lê a Bíblia
a Bíblia ajuda a entender a Bhagavad Gita e vice-versa, né? E a Bhagavad Gita ajuda a entender. É isso aí. Só que assim, a Bhagavad Gita tem esse aspecto mais científico, uma prática mais científica, um caminho mais delineado, né? Talvez por conta da sucessão discipular, que a coisa veio de mão em mão, né? Mas está ótimo. Agradeço sempre a sua participação. Desculpa, o Guru é iniciador, né, que é discípulo direto de Prabhupada, que é o seu Guru. Ele fala, né, sempre, existem as religiões, mas o que nós estudamos, o que nós praticamos é uma ciência espiritual, né? É muito lindo isso. Eu não vejo como religião no sentido de fé. A fé tem seu valor, mas a fé também pode ser sentimental e a fé a gente muda. Agora, tem verdades. 2 mais 2 são 4 para o Hare Krishna, para o budista, para o umbandista, para o ateu, para todo mundo. Então, tem certas coisas que simplesmente elas são o que são, né? São verdades axiomáticas mesmo, né? É muito bom conhecer a verdade. Muito obrigado. Obrigado também, padre. Muito bom a sua participação. E aí, Marcela? Tem uma pergunta. Aqui, pediram indicação de literatura para iniciante de yoga. Quem perguntou? Foi o Moacir e a Carolina também gostaria de saber. Então, né? Bhagavad Gita, ele é uma literatura completa para você estudar a vida inteira, evidentemente, né? Agora, eu tenho uns livros meus, não é para fazer propaganda porque eu quero, não. É porque há tanto tempo, né, palestrando e vendo as dificuldades das pessoas, a gente acaba tentando fazer uma literatura que ajuda. Por exemplo, eu tenho o que eu chamei, intitulei de Bhagavad Gita para iniciantes. Então, toda a Gita está lá, os 700 versos, e eu tento conduzir numa linguagem que minha mãe possa entender. Eu sempre brinco e falo isso, para minha mãe entender. Ela disse que entendeu, mas eu tenho minhas dúvidas. Mas a ideia é uma linguagem sem sânscrito, sem... Ah lá, alguém colocou ali, ó, o livro, estão vendo? Ali, Carol Giglio. Colocaram o meu livro ali, ó. Bhagavad Gita para iniciantes. É só entrar no meu site, tem alguns livros lá, a gente pode ver com calma, né? Tem vários outros livros também. E também convido, aproveitando, né? Convido o pessoal para participar aí da liga deles, da meditação, e convido também o pessoal da USP para entrar no meu Insta, no meu Face. Eu estou dando live toda manhã, 7h15, e às vezes também outras durante o dia, né? Ou pelo menos 2, assim, eu costumo dar. E é isso, né? E aí a gente pode conversar mais, porque realmente 1 hora é pouco. Moacir Fireman. Alguém botou até o link do livro aí, a produção tá rápida aí, hein? O pessoal tá rápido então. Mesmo. Pessoal, então. Tem mais alguém que quer falar alguma coisa, tirar alguma dúvida? Hare Krishna. Oi. Haribol. João Pedro, pois não. Olá. Hare Krishna Maharaj, as minhas reverências. Muito prazer em vê-lo. Opa, estou em Portugal. Sou praticante de yoga já há algum tempo, de Ashtanga Yoga. Eu só queria reforçar as palavras do Swami, porque eu tive muito tempo no yoga, então o exercício que me davam era tentar parar a mente, né? Ora, mas quanto mais eu queria parar a mente, mais ela acelerava-se. Este processo não presta, porque isto não... E andei assim enganado uma série de tempo. Alguém me disse também, muito mal do Hare Krishna, esse tal dito cujo mestre da escola e tal, só me dizia mal do Hare Krishna. E eu espetou-me a curiosidade, vou conhecer o Hare Krishna. E lá fui a um templo em Lisboa, e pronto, e conheci gente maravilhosa, há alguns devotos portugueses, outros brasileiros e outros espanhóis, como estão espalhados por todo o mundo. E claro, fiquei apaixonado, e sobretudo pelo mantra, que o cantar do mantra, então isso é meditação, porque é uma viagem, é entrar no oceano da meditação, né?
Era só queria reforçar um pouquinho isso, e sem dúvida nenhuma que as escrituras sagradas que nos levam, que nos fazem mergulhar e que nos fazem identificar tanto a nós como Krishna, com o Absoluto. Portanto, acho que é um mundo muito mais correto em termos de meditação, em termos de consciência e por aí fora. Ok, era só o que eu queria dizer. Legal. Obrigado, João Pedro. Obrigado mesmo. Você tocou em 2 pontos interessantes, que é a mente, né, que não para, e o mantra, né? E esse finalzinho aí que você falou também, porque é isso, a gente querer ficar inventando, né, a roda, né? Já inventaram a roda já existe, está tudo aí, e muitas pessoas do passado praticaram, a gente não tem que especular, né? Dá para seguir, assim como eles estão estudando na USP, vamos estudar numa escola autorizada também. E sobre a mente, e fazendo um gancho com mantra, né? Você falou que é fantástico. A própria palavra mantra, ela tem esse significado mesmo. Vem do verbo trayate, que é libertação, né? E manas é a mente. Então nós temos que libertar, para poder meditar, inclusive, temos que remover da nossa mente aquilo que impede que a gente consiga ter foco, né? E o mantra tem essa função, ele entra e ele remove a poeira que está acumulada, não só dessa vida, mas de outras vidas. Como eu mencionei na palestra, tem muitas coisas que estão aí que não tem nada a ver conosco, que tem que ser removidas. Dei o exemplo do Davi, né? Da estátua de Davi. Então, o cantar é esse lapidar, né? Ele entra, ele lapida e permite que esse diamante que somos nós realmente projete seu brilho. Então, o cantar é algo muito efetivo, é muito sublime, é muito poderoso, é uma meditação muito eficiente, especialmente na era que nós vivemos. Funciona. Como a Marcela falou, que de repente a gente pode ter uma outra palestra, a próxima a gente pode falar do mantra, falar detalhadamente, até cantar mantra e explicar e mostrar, que eu acho que é bem interessante também. A gente fala sobre isso na próxima, né? Mas agradeço, Pedro. E, Pedro, faça contato aí com a gente, porque eu tenho um projeto chamado Lapidar, aproveitando que eu falei do verbo lapidar, né? E tem células espalhadas. E em Portugal tem uma célula Lapidar de estudo, você pode participar dessa célula. Faça contato comigo que eu conecto você aí com a célula, com a turma, tá? Eu já estou já conectado com a está? célula e estou a participar. Okay. Então, beleza. Estou tratado. Obrigado. Valeu. Muito obrigado. Ok. Alguém mais aí da USP que faz parte do grupo quer participar? Parece que não. Bom, eu queria agradecer mais uma vez, Fome, por aceitar nosso convite, pela aula maravilhosa, e agradecer a participação de todos aqui, fazer o convite para acompanharem nossas aulas da Liga, e qualquer dúvida podem entrar em contato com a gente. E é isso. Boa noite a todos. Então. Boa semana. Obrigado, Marcela, Caio, boa noite. Obrigado, Giovana. Fiquem Obrigada. com Deus e boa sorte aí no trabalho de vocês, tá? Hare Krishna. Obrigado. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, boa noite.